Oi, gente, tudo bem com vocês? Adriana, aqui do CAP de São Carlos. Entrei hoje aqui então para a gente fazer essa live para terminar o currículo paulista. Eu parei na linguagens, na língua portuguesa, e é daí que eu vou continuar então. Lembrando que a gente faz aqui ao vivo pelo Facebook, né? Que ele dá essa oportunidade para a gente poder depois baixar e colocar ela lá no YouTube. E aí fica mais claro também do que no YouTube, né? Então, deixa eu só abrir o currículo paulista aqui, que aí a gente já continua da onde a gente parou ontem, né? Espero que vocês tenham conseguido pegar aí as últimas palavras, né, e tudo mais. A gente viu que é bem tranquilo até, né, a questão do currículo paulista. E então vamos continuar, tá? Deixa eu colocar aqui para apresentar, para a gente poder apresentar aí o currículo paulista. Deixa eu ver como que tá. O preto tá abrindo. Isso. Então nós vamos lá na parte da linguagem, né? Ontem eu fiz a parte da... Tô na arte já aqui, olha. Eu fiz a parte da educação infantil, o começo das linguagens, agora nós vamos falar, então, da língua portuguesa em si, tá? Então, essa questão da língua portuguesa, o que é interessante, né, que a gente... Ele caiu? Ah, peraí. Essa parte da língua portuguesa, o interessante é que a gente guarde essa questão da alfabetização, tá? Então, essa questão da alfabetização aí, ela é bem importante. Então, a alfabetização até o segundo ano, tá? Então, as práticas lá de alfabetização e letramento, né? Como a Magda Soares diz, né? Alfabetização e letramento são indissociáveis, né? Então, é isso que ela coloca. Tá difícil achar. Concepção de infância, língua portuguesa, achei. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no começo, isso aqui, ó. Que começa a língua portuguesa, tá? Então, o currículo paulista se sustenta aí, né, na BNCC e a ação interindividual, né, orientada para finalidade específica, um processo de interlocução, na verdade, a questão das linguagens, né, a língua portuguesa e tudo mais. Nesse sentido, ele vai colocar que tem os eixos que compõem, então, a língua portuguesa, esse componente curricular da língua portuguesa e os eixos que compõem. Então, é leitura, produção de texto, oralidade, análise linguística e semiótica, né? Então, as práticas se dão no contexto dos sujeitos sociais e historicamente situados em interação sempre responsiva, né? Então, essa questão de estar sempre enfatizando a construção da linguagem como uma construção humana, né? E sempre a questão do contexto histórico e cultural. Dessa forma, né, os sujeitos podem se comunicar por diferentes linguagens. Então, é importante também essa questão das diferentes linguagens, né? Então, essa questão de que a linguagem verbal, oral, escrita, corporal, sonora, digital, e, né, com certeza também aparece até a Libras, né? Então, é bem diversificada essa questão das linguagens. Outra questão que chama atenção aqui é a questão dessa tecnologia, dos ambientes digitais, eu até falei ontem, né? Então, nessa questão da tecnologia, o que vai também falar dos multiletramentos. Então, o que é multi, né? Então, é mais que dois. Então, multiplicidade social, cultural e linguística presente na sociedade globalizada. Uma multiplicidade semiótica que constitui os textos que circulam dentro e fora da escola. Então, isso também é importante, né? Os textos que circulam dentro e fora da escola. Isso a Adélia,
né, no ler e escrever lá, o real possível necessário, ela coloca lindamente, né? Lindamente aí o ler e escrever o real possível necessário. Então, ela vem trazendo essa ideia aí desses textos que estão dentro e fora da escola, né? É necessário que a gente traga esses textos para dentro da escola. Depois vai falar das TICs e tudo mais. E aí, um conceito-chave nessa pedagogia de multiletramento é o designer. E aí ele vai trazer o que é o designer, né? Então, somos herdeiros de padrões e de significados já convencionados. E, ao mesmo tempo, somos designers ativos de significados. E, como designers de significados, somos designers de um futuro social, local do trabalho, da cidadania e da comunidade, né? Então, é nessa perspectiva de design, essa perspectiva do sujeito ativo, né? Então, é nesse sentido de construção do significado. Aí ele vem falando a questão dessa perspectiva, então, se é um sujeito ativo, os professores também, então, sair dessa condição de receptor, né? Então, passa a ser produtor do conhecimento, esse conhecimento é significativo, né, dentro e fora da escola, e atinge a comunidade como um todo, né? E aí, nesse sentido da palavra multiletramentos, nessa questão do sentido da diversidade cultural, né, da circulação dos textos, né, dos textos verbais, não verbais e tudo mais. Bom, aí continuando aqui, ele vai colocar as competências somente para a área da língua portuguesa, porque daí ele separa, né, as competências da área da língua portuguesa. Aí é só dar uma lida. Não costuma cair muito específico, não. E a questão dessa alfabetização e do letramento, né? Então, voltada para esses multiletramentos e esse domínio da habilidade fundamental, né? Da autonomia, da crítica, da reflexiva para a constituição do sujeito integral, inclusivo e, sobretudo, ético. Né? Então, essa questão aqui, a língua portuguesa, ela se envolve aqui nesse sentido de multiletramentos para essa questão desse desenvolvimento, e aqui a gente já enxerga, né, as competências socioemocionais aqui incluídas, tá? Bom, aí continuando, ela vai mostrar como está organizada, então, esse documento, né? A questão da língua portuguesa. Então, como que está organizado isso? Está organizado em habilidades, em objetos de conhecimento, né? Em competências gerais para educação básica e competências específicas. E aí é que os campos de atuação da língua portuguesa, né? Campo da vida cotidiana, campo da vida pública, campo de práticas de estudo específico, pesquisa e campo artístico e literário. Esses são os campos aí, os grandes campos da língua portuguesa, e está aí efetivado, então, e vai sempre numa progressão horizontal e vertical as habilidades, né? Então, vai lá do mais simples para o mais complexo, e aí, quais são as práticas de linguagem? A leitura, a escrita, a oralidade, a análise linguística, a semiótica e a produção de texto. E aí, conforme o ano, a características específicas, tá? Então, esses são os campos de atuação, igualzinho tá na BNCC, né? E aqui, aí tem a questão, né? E aí vai falar das habilidades, os campos e explicar um pouquinho. Aqui ele dá exemplo a seguir um exemplo do terceiro ano, né? Então, campo da vida pública, leitura e escuta compartilhada e autônoma. Terceiro ano, qual habilidade? Ler e compreender a autonomia de cartas dirigidas a veículos de mídia impressa, cartas de leitor, de reclamação, entre outros. Qual é o objeto do conhecimento? Compreensão em leitura. Qual que é o objeto do conhecimento? Adjetivo, produção. Então, aqui ele dá um exemplo de como isso está aqui no currículo paulista. E como foram agrupados também, né? Eles fizeram os agrupamentos aqui, né? Que são as habilidades que elas são de forma crescente, tá? E aí, chega a definição do que é alfabetizar na BNCC. E aí, alfabetizar na BNCC é o quê? Codificar e decodificar os sons da língua, que é os fonemas, e o material gráfico, que é o grafema, né, ou letras.
o que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores, como sílabas e palavras, conhecimentos do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos, letra impressa, letra cursiva, letra maiúscula, letra minúscula, além do estabelecimento das relações grafofônicas entre os dois sistemas de materialização da língua. Trabalhar com apropriação pelo aluno da ortografia do português do Brasil escrito, compreendendo como se dá esse processo longo de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento fonológico da língua pelo estudante, né? Então, é isso que vai definir aí o que é alfabetizar. Então, alfabetizar, o aluno vai ter que codificar e decodificar, mas entender toda essa questão da organização da língua portuguesa, né? Aí depois vai falar o que é as facetas, né? A Magda Soares tem as múltiplas facetas, né? Então, ele vai falar desse envolvimento dessas facetas. E aí, quais são, então, essas 3 facetas, né? São as facetas linguística, que se refere à alfabetização propriamente dita, que é a codificação e a decodificação, a interativa, nessa questão de que a função da linguagem é a comunicação social, né? E a questão sociocultural, que envolve tudo que está a questão da cultura, né? Que, na verdade, se a gente for pensar lá no Vygotsky, vai falar o quê? Vai falar essa questão da linguagem que tem essas 2 funções, que é o intercâmbio social, né? E a questão dos significados, dos signos, né? Então, é isso que ele vai trazer aí. Então, por isso que ela tem uma faceta linguística, que é própria da língua mesmo, né? Essa questão da interativa, por conta das produções dos textos, as diversas línguas, diversas linguagens, os diversos gêneros, que são sempre sociais, e o sociocultural, que aí tem as funções que são atribuídas à língua, né? Nós vivemos numa cultura letrada, então a Magda traz essa questão, tá? Aí depois, os aspectos, né, que se diferenciam, a diferença entre a língua falada e a língua escrita, a diferença entre regiões, né? Então, isso também entra nessa questão de alfabetização, né? E aí, o foco, então, da alfabetização, tanto na BNCC quanto no currículo paulista, são os 2 primeiros anos do ensino fundamental, entendendo-se que o desenvolvimento do multiletramento se estende pela vida toda e ganha, né? E o sujeito ganha nos anos finais a feição própria, né? Então, ali, os 2 primeiros anos para alfabetização, e aí o multiletramento é para a vida toda, claro, né? Conforme ele vai ficando usuário dessa língua portuguesa e a questão de codificar, decodificar, a questão de conseguir ler os diferentes gêneros, isso vai aumentando, né, o conhecimento sobre a língua. E aí, ele traz essa questão aí. Então, isso aqui é importante lembrar que na BNCC, no currículo paulista, a alfabetização nos 2 primeiros anos só ficou lá no Plano Nacional de Educação até o 3º ano, tá? Bom, aí os campos de experiência lá no infantil, que é o escuta, fala, pensamento e imaginação, traz a área de linguagens, né, na qual se insere o componente de língua portuguesa. Então, faz-se necessário alicerçar onde? Lá no infantil. E aí, ele vem trazer um objetivo, na verdade, vamos falar assim, né? Espera-se que os alunos, ao final da educação infantil, sejam capazes do quê? De expressar ideias, desejos, sentimentos, situações de interação por diferentes meios, argumentar e relatar fatos oralmente, né, em sequência temporal, então a questão da oralidade, ouvir, compreender e contar e recriar narrativas, conhecer diferentes gêneros e portadores. Então, não é porque o menino está lá na educação infantil que ele vai ficar longe de tudo, não. Pode sim, né? Demonstrando compreensão da função da escrita, sempre do quê? Da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação, tá? Então, esse aqui é um objetivo lá do pensamento lá,
escuta, fala, pensamento e imaginação, que é desejável que o aluno lá do infantil, quando vá para o fundamental, consiga, né? E aí a alfabetização, então, é compreendida, né, como a apropriação do sistema de escrita alfabética, de modo articulado, né, com as diferentes práticas de letramento. Tá? Então, sempre letramento e alfabetização são indissociáveis e interdependentes. Tá? Isso é uma pergunta clássica. Né? Então, aqui puxa Soares de novo, né? A aprendizagem inicial da língua escrita, embora entendida e tratada como fenômeno multifacetado, deve ser desenvolvida em sua inteireza, como um todo, porque essa é a natureza real dos atos de ler e escrever, em que a complexa interação entre as práticas sociais da língua escrita e aquele que lê ou escreve pressupõe o exercício simultâneo de muitas diferenciadas competências, que é o que se tem denominado alfabetizar letrando. Ou seja, para que o aluno ele seja capaz de ler um texto, compreender, ele precisa de muitas habilidades. E essas habilidades vão sendo adquiridas a competência de qual? A competência da leitura e da escrita. Só que isso é o alfabetizar letrando. Então, não é o B e o ABA. Porque o B e o ABA é o quê? Né? Então, ele tem que entender ali como se dá esses textos que estão fora. Então, os vários gêneros, né? Os gêneros são, como diz o Marcuse, os gêneros são infinitos. Né? Os tipos não, mas os gêneros são infinitos, tanto os gêneros orais e os escritos, e o Chinao Li vem trazendo que a melhor forma para a gente começar a ensinar é pelo oral. Né? Então, você primeiro faz a questão oral para depois a questão escrita, né? Chamamos das sequências didáticas. E aí, para alfabetizar letrando, para organizar o trabalho de ensino-aprendizagem às diferentes práticas, o professor precisa lançar mão do quê? Das modalidades organizativas, que é a gestão do tempo na escola. Então, as modalidades organizativas são o ponto-chave aí para que elas tenham os propósitos didáticos, que são, né, para ensinar, e os propósitos sociocomunicativos. É isso. E aí, quais são as. Aqui tá tão bonitinho no currículo paulista. Quais são as modalidades organizativas segundo a Délia Lehner, que ela coloca no livro, né? Ler e escrever. Elas são os projetos, e aí os projetos, ela vai falar que tem esses dois propósitos, que é o propósito comunicativo e o propósito didático. Então, o projeto, ele permite administrar o tempo de uma forma mais maleável. E o projeto também, ele surge de o quê? De uma questão de pesquisa dos alunos. Então, eles vão pesquisar e vários gêneros, entrevistas e sei lá mais o quê, e tem um produto final, tá? Então, aqui são os projetos. A primeira modalidade organizativa que o Currículo Paulista traz. A segunda modalidade organizativa são as atividades habituais, que a gente chama de atividades permanentes, que é como que está lá no PCN, no referencial e tudo mais. Então, são aquelas que são sistemáticas e previsíveis pelo professor, como a leitura diária, né, a correção de tarefa, a leitura semanal de manchete, a roda de comentário, roda de conversa, sei lá, né? Reflexão sobre a alfabetização. Então, aqui as atividades habituais são aquelas atividades permanentes, aquelas que a gente faz todos os dias, né? E depois a sequência de atividades ou as sequências didáticas. E aí as sequências didáticas, elas prestam, né, a um serviço do quê? A ensinar realmente uma modalidade, um gênero, o que você queira ali, né, que aí é uma sequência de atividades para que o aluno se aproprie daquilo, tá? E aí, as situações independentes, né, por fim, é uma outra modalidade organizativa, que são aquelas que podem ocorrer ocasionalmente, sem um planejamento prévio, né, em função de alguma coisa ali que acontecer, tá? Então, ela vem trazendo, e aí, no final, vai falar que a alfabetização é a base, né, para que cumpra o seu papel, e abre caminhos para a democratização das práticas sociais da linguagem.
E aí chega os anos finais, né? Nos anos finais, a ênfase está ali nos gêneros jornalísticos, nos informativos, nos opinativos. Por quê? Porque aí os alunos já têm uma questão da autonomia, do protagonismo, de pensar por si mesmo, de conseguir já ter as suas ideias sobre aquilo. Então, são esses gêneros que permeiam aí, né? Que entra no campo da atuação na vida pública. Tá? Então, a questão da persuasão, a questão da responsabilidade, então entra mais nessa questão aí, tá? E aí depois o campo investigativo e pesquisa e o campo literário. Tá? Eu trabalho com gêneros de literatura. Aí aqui, gente, eu vou ter que dar um salto gigante, porque aí começa mesmo qual é o campo de atuação, a prática de linguagem, qual a habilidade, qual é o objeto do conhecimento. Para o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, até chegar lá no ano. Né? Então, aí já começa. Aí eu falei muito. Ela já chega lá, sexto e sétimo, né? Que trabalha tanto no sexto e no sétimo, depois vem o oitavo e nono. Tá? E aí vem o componente curricular de língua portuguesa todo aqui, tá? Bom, aí finaliza. O que é importante lembrar, essa questão das práticas sociais de leitura e escrita, isso é importantíssimo, isso sempre cai. A questão que o termo alfabetização e letramento, eles são interdependentes e indissociáveis, né? Vou até dar uma... pulei, já cheguei lá na música. E aí, vocês me desculpem aí, mas eu tô pulando muito aqui. E essa questão da alfabetização até o segundo ano, né? E aí, a intervenção do professor é tudo na vida, tá? Não adianta colocar todo dia o alfabeto lá, ler o alfabeto e a intervenção pedagógica daquilo não for efetiva. Os meninos vão entrar lá em março, no pré-silábico, sair em dezembro do outro ano pré-silábico. Então, é a atuação do professor, sim. Tá? A atuação do professor é tudo. Boa noite, gente. Tô vendo a Ana Maria aí, não sei se ela tá aí ainda. A Ana, minha companheira de anos de alfabetização, trabalhou junto anos na alfabetização e temos propriedade para falar da alfabetização, né, Ana? Foram você mais que eu, mais anos aí alfabetizando as crianças e elas saíam lendo e escrevendo os gêneros, né? Então, há como fazer sim. O que necessita é o professor saber o como fazer. A gente não está falando de receita, uma receita pronta que funciona para todos. Eu estou falando da intervenção pedagógica, que é o que o Vygotsky coloca, né? Que o ensino precede o desenvolvimento, ou seja, um par mais experiente ali é que faz toda a diferença. Então, precisa saber como fazer, tá? Não, menino, entra para esse lado, que isso é para esse lado. Bom, no campo de arte, arte é o conteúdo obrigatório, a gente sabe disso, tá? São as 4 linguagens lá, né? Então, a artes visuais, a dança, a música e o teatro, a BNCC coloca isso também. E essa questão dessas práticas, né? De criar, de ler, de produzir, de construir, de exteriorizar, de refletir sobre as formas artísticas. Então, o currículo paulista contempla essas quatro linguagens, né, 4 áreas aí da arte, e essa questão da sensibilidade, da intuição, né? Então é aqui que ele vai colocar também. Outra questão que ele vai colocar, peraí que eu tô quase chegando lá, né? Que o currículo paulista, nessa parte de artes, propõe essa dimensão, né? Que articula essas 6 dimensões, que é aquelas lá de cima. Então, o ler, o pensar, o observar, o fruir. Então, elas são de formas indissociáveis e simultâneas, mas elas têm a característica da singularidade da experiência artística, né? Então, tais dimensões, artes, dança, música e teatro, têm as suas aprendizagens, o seu contexto social e cultural para cada um, tá? Então, é isso que ele vai colocar. E aí, dentro desse campo, né, de acordo com a BNCC, essas dimensões, né, são trabalhadas aí, cada uma no campo pedagógico, por exemplo, no campo de criação, no campo pedagógico lá de artes visuais, criação,
que refere-se ao fazer artístico, os sujeitos que criem, que produzam, tá? Então, aí depois vem a questão da crítica, né? Porque é aí que ele vai conseguindo entender, né, essa questão da arte, o estudo, a pesquisa, as diversas manifestações artísticas e culturais, a estesia, né, então refere-se à experiência sensível do sujeito, né, ao tempo, ao som, à ação, à imagem, ao próprio corpo, aos diferentes materiais, a expressão, então refere-se à questão de exteriorizar, de colocar para fora, né, de manifestar as criações subjetivas, e a fruição, que é o deleite, o prazer, né, o estranhamento, a abertura para se sensibilizar durante a participação das práticas artísticas, e a reflexão, né, essa questão de ponderações sobre as experiências, né, ou seja, como criador, seja como leitor. Então, é isso que se espera que o aluno aí aprenda, se desenvolva, e aí vem as competências específicas para o ensino da artes, tá? Daí ele vai explicando cada uma. Não vou ler tudo não, senão eu só vou ficar aqui. Eu tenho o meu povo de Mogi ainda para dar aula hoje, né? Então, mobilizar tecnológico, registro, pesquisa, criação artística, estabelecer relações entre a arte, a mídia, o mercado de consumo, problematizar as questões políticas, sociais. Então, dá para fazer muita coisa, né? Então, tá tudo aqui bem explicadinho. E aí, chega nos anos iniciais, né? Quais são as temáticas que vão ser abordadas? A mesma coisa ali, né? Na BNCC, tá? Então, e aí nos anos finais, a ampliação dessas interações, né? E aí entra no quadro curricular aí do currículo paulista, tá? As linguagens, os multimeios, e aí depois ele coloca cada uma lá, artes visuais, no primeiro ano. Identificar e apreciar desenhos de pintura, modelagem e colagem com modalidades de artes, cultivando a percepção imaginária. Então, qual é o objeto de conhecimento? Contextos e práticas. Aí a dança, a música, o teatro. Aí essas que são articuladoras, né? Que tem que estar junto ali. Aí depois vem o segundo, vou dar só uma passada. O segundo, o terceiro, tá? Então, tá todo o currículo aqui. Ó, teatro, articuladoras, a dança, a música, né? São as 4 linguagens, e aí cada uma delas aqui com o seu objeto de conhecimento e a sua habilidade, tá? Explorar e reconhecer elementos constituídos do desenho, da pintura, da fotografia, do vídeo em suas produções, artes visuais. Tá? Ele não é dividido por bimestre, né? Então, vocês aí da escola têm essa possibilidade, autonomia, né? De dividir. É um currículo. E aí, divide como achar melhor, tá? Vou entrar na educação física. Tá? Chegou no 9º ano. E aí, a gente chega na educação física. Na educação física, é muito interessante essa parte aqui também, tá? Então, o ensino de educação, a educação física, ela é componente curricular obrigatório, né? Então, ela faz parte aí, e na BNCC, tanto no currículo paulista também, visa o desenvolvimento integral, né? Educação integral, como a gente já viu ontem. E aí, na educação física, é a questão, né, do ponto de vista da organização das aprendizagens, a construção de habilidades está vinculada a 8 dimensões do conhecimento: reflexão sobre a ação, análise, compreensão, experimentação, uso e apropriação, fruição, construção de valores e protagonismo comunitário. Então, esses eixos, eles falam, né, não devem ser tomados, né, como linhas maleáveis, mas não como categorias, não como algo assim, eu vou fazer isso, depois aquilo, não. Eles se interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento de educação física. É como se não tem uma hierarquia e eles são ligados no outro, né? Então, é isso que ele vai colocar, tá? E aí ele vem categorizando aí, né, a aprender sobre, compreender as dimensões. Então, o que é reflexão sobre a ação?
Então, a questão do ato intencional, a questão de resolver desafios, né? A análise disso, a compreensão, né? Então, o processo das práticas. Aí a experimentação, que é aprender a fazer, né? Então, o uso, a apropriação e a fruição, aprender a ser e conviver, que é a construção de valores e o protagonismo comunitário, tá? Que ele vai falar que é educação física em 8 dimensões. Aí traz as competências do componente de educação física, né? E aí depois traz para cada uma das etapas e dos anos, né? Então, as temáticas como, em consonância com a BNCC, né? Brincadeiras e jogos, danças, lutas, ginásticas, esportes, práticas corporais de aventura, corpo, movimento e saúde, né? E aí, vale lembrar uma organização possível, dentre outras, né? Que daí eles se organizaram aqui, né? Então, amplia-se os jogos e brincadeiras no Brasil, e aí ele vai explicando cada uma delas aqui. Tá? E depois tem um quadrinho também. Tá? Mas aqui é igualzinho que tá lá na BNCC, tá bom? Não tem nada assim muito. Não tem diferença. Né? Então, se houver né, essa questão dos jogos, como se efetiva lá, então essa questão no primeiro e segundo ano, terceiro e quarto, sexto, sétimo, oitavo e nono, então como que vai fazer essa questão com a educação física, tá? E é sempre respeitando os critérios de progressão, de habilidade dos alunos, a questão do planejamento, o calendário escolar, né? E aí ele vai apresentar o quadro de habilidades. Então, brincadeiras e jogos, as 3 habilidades aqui, e quais são o objeto de conhecimento, né? Esse objeto de conhecimento seria o conteúdo, né? O nosso, a gente falaria, o conteúdo, né? E aqui as habilidades seria aquele nosso objetivo, antiga bem dos antigos, né? E aqui são os campos, né, que ele coloca, né, as unidades temáticas, então, brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, corpo e movimento, brincadeiras e jogos de novo, esporte, ginástica, dança, corpo e movimento, e começa brincadeiras e jogos, né? Então, tá aí, são vários. Depois vem lutas, né? Aqui eles foram organizando. Dança, lutas, corpo em movimento, tá? Então, essa é a parte da educação física. Na língua inglesa, que é a partir do 6º ano, né? Ele vem trazendo essa questão da oralidade, tá? Então, são os mesmos definidos pela BNCC, então vem trazendo a questão da oralidade, da leitura, tá? Então, essa questão de ler de língua inglesa, né? E a questão da escrita, tá? Então, está sempre agir com esse protagonismo também. É a mesma ideia da língua portuguesa, só que aí na língua inglesa, tá? Então, não tem mais essa questão da dimensão intercultural, né? Nasce dessa compreensão aí que as culturas, especialmente a sociedade, né? Então, essa reconstrução e construção das competências, e aí traz os objetivos. Então, o que vocês, né, dá para perceber aqui nessa parte que a gente está finalizando a área de linguagens? Então, tem o objetivo, tem as competências da área de linguagem, e aí depois cada componente curricular tem o seu. Dentro de cada componente curricular tem dividido as habilidades, o objeto de conhecimento e o temática, né? E o tema, para cada um dos anos do ensino fundamental. Tá? Então é assim que está dividido. Não está dividido por bimestre, não tá. Mas aí você vai numa progressão em espiral, né? Tá? Então aí agora a gente vai chegar lá na matemática. A matemática, ele vem com essa ideia do letramento matemático, tá? Lembra dos multiletramentos agora? Então, vem com essa ideia do letramento matemático. E a ideia dos campos da matemática que mudou um pouquinho aqui, tá? Então, essa área da matemática vem trazer, então, dessa questão de que o currículo é de acordo com o que a BNCC coloca, tá? E aí as competências para a área de matemática.
como é igual todas elas, né? E aí, aqui, entra na matemática mesmo, né? Então, o estudante tem que desenvolver o letramento matemático. E aí, o letramento matemático é definido como? É definido como as competências e as habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos, ferramentas matemáticas. Então, o letramento matemático se refere à comunicação, né? Então, que são estimulados a reconhecer e compreender situações, problemas, e a questão de matematizar, que é transcrever um problema do mundo real para a linguagem matemática, além de interpretar e avaliar o resultado. Então, essa matemática aqui é a matemática como se fosse a língua portuguesa, uma matemática viva, né? Então, a questão da representação envolve raciocínio, envolve argumentação. Esse é o letramento matemático que o currículo paulista traz, e na verdade é o conceito que está lá na BNCC, tá? E a questão da resolução de problemas, né? Então, isso é uma atividade central aí na questão da matemática, né? E também nos diferentes perspectivas de enfrentar a situação. Então, essa questão da situação aí dos problemas, ela é fundamental. E a modelagem matemática, né? Que a partir de uma situação prática, os estudantes podem utilizar os modelos matemáticos para responder aos questionamentos inicialmente propostos, né? Intuição, criatividade, interpretação. Tá? Então, ele traz essa questão também. Ele vai falar dos jogos, esse trabalho interdisciplinar, né, da matemática, e a questão das tecnologias e tudo mais. E aí traz as unidades temáticas. Lembra que antes eram 4, né? Aí ficou números, álgebras, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Tá? Então, essas são as unidades temáticas aí. E aí, cada unidade temática reúne um conjunto de ideias de equivalência, de ordem, de proporcionalidade, de aproximação, de variação, de interdependência, né? E representação. E aí ele vem explicando cada um desses eixos, né? Então, que são os números, depois o que são álgebra, depois o que é a probabilidade, o que é a geometria. Ele vem explicando um por um. Não vou ler tudo, não, senão nós vamos ficar aqui. Grandezas e medidas, tá? Então, ele vem explicando um por um aí o que é. Não vi cair em concurso algum, né, muito específico aqui da matemática, não. E aí vem organizar o quadro organizador aí. Então, o que é os números, quais são os objetos de conhecimento, quais são as habilidades lá no primeiro ano, no segundo, e assim vai. Né, todos eles, os eixos todos, vou passar rápido, hein? Todos eles aí, tá? Até chegar lá no 9º ano. Vamos que vamos. Tudo bem aí, gente? Tô vendo bastante gente acompanhando aqui, né? Essa aula, na verdade, não é uma aula, na verdade, é só uma passagem aí no currículo paulista, porque, assim, os conceitos mesmo foram feitos ontem, né? Isso aqui é só o restante para que vocês possam ter conhecimento aí. Aí vem as ciências naturais, também vai falar desse letramento científico, tá? Então, essa questão de leitura desses textos científicos, isso é importantíssimo, tá? Então, essa questão desse letramento científico, e aqui, aí ele vem para as unidades temáticas já, né? Que é matéria e energia, vida, evolução e terra e universo. Né? Então, é isso. A ciência não tem muito segredo, não. Tá? É só essa questão desse letramento científico, né? E aí, tanto que já entra aqui a grade, né? Então, não tem muito o que falar
tá? Não tem grandes coisas aqui, já entra já na vida, matéria, energia, vida, evolução, terra e universo. Esses são os três grandes eixos aí das ciências naturais, tá? E no fim, chega na geografia, né? Então, essa questão dos conhecimentos geográficos, a oportunidade, então, a geografia permite ler, interpretar os espaços geográficos, os processos dinâmicos, entender a questão da relação entre a nossa sociedade e a natureza, né? Então, ele vem trazendo essa questão também desse letramento na geografia, nesse sentido de poder ler mapas, de poder compreender toda essa complexidade que é o espaço geográfico, né? Então, é isso que ele vem trazendo, né? E aí, o raciocínio geográfico está relacionado com o quê? Com analogia, né? Um fenômeno geográfico que sempre é comparável aos outros, com conexão, um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, diferenciação é a variação dos fenômenos, né? Por exemplo, o clima, distribuição, né? Extensão e a localização e a ordem. E aí o ensino de geografia, então, está estruturado em espaço geográfico, paisagem, lugar, território e região, né? Nesses grandes eixos aí, campos. Né? Então, esse é o foco do ensino de geografia. Aí, aqui, que o Currículo Paulista traz, né? Que nada mais é do que já está lá na BNCC, tá? Então, que vai explicar o que é cartografia e a questão da alfabetização cartográfica, né? Então, por isso essa é a ideia dos multiletramentos aí, tá? Então, essa alfabetização cartográfica também. Aí já vou pular lá para a grade, que a gente já está terminando, chegando na história, depois no ensino religioso, tá? Então, aqui ele vai explicar tudo até chegar lá, as competências específicas da área de geografia, do componente, né, de geografia, e aí depois traz específico aqui das unidades temáticas, né, o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação do pensamento espacial, natureza e ambientes e vida, e aí, sujeito no seu lugar no mundo, ele vai trazendo cada uma, né, delas aí. Então, o currículo paulista, gente, o que ele fez? Ele pegou a BNCC, né, que já tinha lá o que ensinar, trouxe para essa questão desse protagonismo, né, dessa autoria do estudante, dessa cabeça aberta do professor, de enxergar esse aluno e organizou, né, de forma a ficar bem tranquilo aqui, para que cada professor consegue usar, né, verificar aí quais são as unidades, as habilidades, e depois, conforme o seu trabalho, aí dividir eles no bimestre, né? E, por fim, o ensino de história, na questão das histórias, né? Essa questão entre o passado e o presente e o futuro. Então, essa questão da antiguidade, da civilização e tudo mais, tá? É preciso lembrar essa tradição histórica e ele vai trazer isso, mas assim, não tem grandes coisas aqui não também, tá? E aí essa atitude historiadora, né? Refere-se ao movimento que os professores e estudantes devem realizar se posicionando como sujeito frente a um processo de ensino e aprendizagem, fazendo uso da comparação, da contextualização e da interpretação de fontes, refletindo historicamente sobre a sociedade na qual vivem, analisando e propondo situações, né? Então, é uma atitude historiadora, uma consciência histórica, né? Ele vem organizando, então está estruturado os anos iniciais, né? Então, como é o ciclo da alfabetização, propõe-se, então, o estudo do contexto do estudante, o conhecimento de si, do outro, da família, né? A questão do eu, o outro e o nós, lá que é o campo da educação infantil. E no terceiro ano, amplia-se para essa trajetória do município, os grupos que se formaram, e aí no quarto e quinto ano, desloca, então, da história do particular da localidade para os tempos e os espaços mais longínquos, né? Isso que ele vai trazendo. E aí o currículo
Paulista, algumas habilidades foram criadas com o objetivo de desenvolver a aprendizagem sobre o percurso histórico do estado de São Paulo. Então, aqui, e a população. Então, aqui eles colocaram um dedinho aí, né, do seu currículo, né, da sua rede aí, nesse sentido. E aí, ele vem trazendo os acréscimos, né, quais foram os acréscimos aí que eles fizeram para o currículo paulista. E aí, traz aqui as competências, né, e depois vem a grade aqui dos conteúdos, não posso falar conteúdo, dos objetos de conhecimento, das habilidades do currículo paulista e das unidades temáticas, tá? E no final, é o ensino religioso, tá? Então, o ensino religioso, deixa eu voltar lá em cima, a área de ensino religioso, né? Então, é objeto da área do ensino religioso, é produzido nas diferentes áreas do conhecimento, ciências das religiões, tá? Então, isso que é o ensino religioso. Aí traz esse conjunto de crenças, experiências que construíram as grandes bases das religiões. E também, aqui no finalzinho, ele vai trazer a questão da tolerância religiosa, o respeito à vida religiosa, né? Então, ele vai trazer aqui nesse finalzinho aqui. E aí, a questão dessa ideia de educação integral, né? Então, em função desse contexto, passaram a reivindicar, então, o conhecimento do ensino religioso. E aí, em 88, né, coloca o ensino religioso, ele é parte integrante da formação básica do cidadão, sempre respeitando a diversidade cultural e religiosa, né? E aí, mais tarde, o ensino religioso se tornou uma das 5 áreas, e ela é de oferta obrigatória nas escolas públicas de ensino fundamental, mas a matrícula do estudante é facultativa, tá? Então, ela é de oferta obrigatória, matrícula facultativa, o ensino religioso, tá? E é isso, né? Os princípios éticos, políticos e estéticos, né, das propostas pedagógicas, do mesmo jeito, tá? E aí ele entra na área lá de ensino religioso, lá é a grande área, que seria o componente curricular, né? Ele explica o ensino religioso lá nos anos iniciais, então, identidade e alteridade, manifestações religiosas, crenças e filosofias de vida, e depois, nos anos finais, crenças religiosas e filosofias de vida, manifestações religiosas, filosofia e religião, meio ambiente e religião, tá? E aí, depois, as competências do ensino religioso, e aí, cada um dos campos aqui, né, das unidades temáticas, desde lá do primeiro, segundo, e vai até o 9º ano. Tá? Então, currículo paulista é isso, né? Essa parte aí, ela ficou, eu dei mais uma passada só, porque, na verdade, a questão toda, né, é ali naquela aula de ontem mesmo, onde estão os conceitos, todo naquele começo, e aí essa parte da língua portuguesa, que é uma das partes, assim, que mais cai, né? A questão da matemática, da educação física, da arte, ainda não vi cair em nada, lugar nenhum ainda, mas foi o que eu falei ontem, se você leu a base, o documento introdutório, que são 601 páginas, você consegue ler aí o currículo paulista. Não tem muito o que falar. E me contem o pessoal que vai fazer a prova, acho que é sábado, domingo agora, sobre o currículo paulista, se caiu alguma, tá? Eu aguardo vocês aí para me mandar a prova. Eu não sei se é domingo agora ou domingo que vem, mas eu aguardo vocês para me mandar a prova aí, para ver se caiu alguma. Espero ter ajudado e é isso. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, nós estamos colocando aulas lá todos os dias, né? Quem ainda não se matriculou nos nossos cursos, vem estudar com a gente está aí firme e forte, preparando para 3 VUNESP, depois a prova lá de Mairink, que é a banca, esqueci o nome da banca, que são tantas bancas,
Tem o pessoal de Araçaiguama que vai domingo para o processo seletivo. Então, vem. E o pessoal de Baté aí que está comigo também estudando muito, 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 muito. Todos os dias a gente tem conversado. E o pessoal de Américo também. Todos os dias a gente tem conversado aí nos grupos nessa questão do estudo, tá? Beijo, aproveite aí e vem com a gente.